Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Testemunha Ocular do Crime de Agatha Christie. Sim, estou aqui neste cenário que não é novo no canal, mas algumas pessoas no último vídeo ficaram confusas, acharam que eu tinha trocado de cenário, que eu tinha comprado estante nova. Gente, atualmente essa é a minha estante mais antiga que eu tenho. Eu estou na sala, essa é a única diferença. Eu vou continuar gravando os vídeos no escritório, muito mais do que aqui, mas de vez em quando eu quero variar um pouco e gravar aqui também. Introdução feita, hoje nós vamos conversar sobre Testemunha Ocular do Crime de Agatha Christie, um caso de Miss Marple. E este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Agatha Christie em ordem cronológica, desde 2016. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. É um caso com Miss Marple, a participação de Miss Marple nesse caso é diferente, porque assim, eu geralmente falo pra vocês que Miss Marple nem sempre está muito ativa em seus casos, né? Ela geralmente fica ali por trás dos panos. Aqui tem um mix dos dois, sabe? Porque o caso deste livro só vai pra frente por conta de Miss Marple, ela que resolve investigar, ela que resolve cutucar um caso que ninguém provavelmente iria descobrir, ou pelo menos nem tão cedo. Então assim, ela tem uma participação significativa de certo modo, mas ela ainda está nos bastidores sim, porque como ela própria diz, ela se sente já muito idosa, ela não tem mais aquele mesmo vigor, aquela mesma força de antes, então ela tá muito cansada. Ela acaba aqui contratando uma pessoa que já tinha trabalhado para ela e que ela acha muito perspicaz, muito inteligente, uma pessoa extremamente eficiente, que é uma das personagens principais desse livro, a Lucy, e ainda vou falar um pouquinho mais sobre, inclusive gostei muito dessa personagem. Então tem esse aspecto meio diferente de Miss Marple contratar uma pessoa, não é sequer uma amiga sua próxima, por exemplo, pra investigar este caso, né, pra meio que se infiltrar ali numa mansão e investigar. Mas indo então para o início do livro em si, como esse caso começa, né, Testemunha Ocular do Crime, tem aqui na capa uns trilhos de trem, tem um relógio, tem um trenzinho passando, né, tem dois trens passando um lado a lado, que é algo bem importante nessa história. Tudo começa com uma amiga de Miss Marple, que é a senhora McGillicuddy, eu acho. Ela está viajando, mas vai passar na casa de Miss Marple para encontrar sua amiga em meio à viagem, e ela acaba testemunhando um crime no caminho, né? Durante o trem, na viagem de trem, dois trens passam lado a lado, e no momento específico, a janela abre e ela vê um homem estrangulando uma mulher. É muito rápido, mas ela claramente vê um homem alto, um homem forte, as mãos assim estrangulando uma mulher. E claro, muito abalada com isso, ela vai fazer o possível para contar para as autoridades. Ela chama uma pessoa no trem imediatamente para contar, que não acredita muito bem nela, né? Uma senhorinha que fala que acabou de ver alguém sendo estrangulado no trem que passou ao lado muito rápido. Então ela já é meio um pouco desacreditada, mas as pessoas já recebem essa denúncia e há sim uma investigação. Então ela vai encontrar Miss Marple e conta tudo o que viu, e Miss Marple, por ser amiga dela, sabe que a senhora McGillicuddy não tem exatamente uma imaginação fértil. Então Miss Marple acredita de cara nela, ela conhece sua amiga, ela sabe que sua amiga, muito pelo contrário, é sem imaginação. Este início me lembra muito, por exemplo, livros como A Dama Oculta, que também já virou filme de Hitchcock, que tem várias outras histórias tão parecidas. Aquele tipo de história em que alguém vê algo, alguém presencia algo que não tem muita explicação, que muito possivelmente é um crime, ou que às vezes sabe ser um crime, mas ninguém acredita em você. Aqui a senhora McGillicuddy tem a sorte de ter Miss Marple ao seu lado, né? Porque Miss Marple a conhece e acredita nela, e Miss Marple é a pessoa certa para tocar isso pra frente. Elas ficam muito surpresas porque com o passar do tempo e dos dias, nenhum corpo é encontrado, ninguém é dado como desaparecido, então fica aquela coisa sem explicação. Ao mesmo tempo que Miss Marple acredita em sua amiga, o corpo não pode ter simplesmente desaparecido, né? Não foi encontrado no trem, não foi encontrado nas cercanias, nas proximidades, e então essa amiga sai de cena, ela segue viagem, já que ela estava viajando, só que Miss Marple sabe que pode continuar, ela sabe que pode fazer algo mais. Ela inclusive faz uma lista das habilidades dela que a ajudariam neste caso, mas ela tem esse impedimento, digamos, né, que é a falta de força, a falta de vigor por já estar muito idosa. Ela então tem essa ideia de chamar a Lucy, que é uma das personagens principais aqui desse livro. A Lucy é uma personagem interessante, ela é apresentada como uma mulher extremamente inteligente. Ela tem 32 anos e já é graduada em matemática pela Oxford, que não era nem um pouco uma profissão de mulheres naquela época, né? Na década de 50, enfim, ainda existia muito disso, né? De quais as profissões para homens e mulheres. E Agatha Christie pontua, então, que embora revestida de invejável capacidade acadêmica, no cerne era puro bom senso, e percebeu que a carreira universitária, a parte possível de destaque, não recompensava em termos financeiros. Então a Lucy vai procurar o que é que tá dando dinheiro naquele período. E a Agatha
sempre menciona nos livros essa questão do pós-guerra e como isso abriu uma falta, por exemplo, de profissionais qualificados do lar, né, governantas, enfim. Então ela percebe aí uma oportunidade de trabalho e resolve ser uma pessoa que vai cobrir essa falta, né? Ela é extremamente eficiente, então com pouco tempo ela já começa a cair nas graças de todo mundo com quem ela trabalha, porque ela sabe fazer tudo da forma como deve ser feito. E ela resolve então meio que tocar essa empresa dela, né, como uma pessoa que está ali para ajudar no que precisar, né, para ajudar em qualquer tarefa doméstica. Numa dessas ocasiões ela conheceu Miss Marple, ajudando Miss Marple. Então ela resolve sim, ela fica interessada, já que ela gostou também de Miss Marple, o interesse dela é despertado porque Miss Marple a contrata desta vez para encontrar um cadáver. Então imagina uma pessoa que está acostumada ali a ser contratada para tarefas domésticas e ajudar, e ela simplesmente chama a Lucy para encontrar um cadáver. Miss Marple, inteligente como é, percebeu que o corpo só poderia estar num determinado local. Acreditando 100% plenamente em sua amiga, apenas ela acreditaria por conhecer sua amiga. Ela percebe onde o trem faria uma curva, onde um corpo poderia ter sido jogado, onde cairia numa propriedade privada, uma propriedade particular, e por conta disso, né, por exemplo, não ter sido ainda encontrado. E tudo vai girar aqui em torno dessa propriedade, já que se um corpo foi parar ali, é porque provavelmente o assassino ou a assassina conhecia muito bem onde estava deixando esse cadáver. Então Miss Marple contrata a Lucy para se infiltrar nessa casa, né, que é Rutherford Hall, e tentar encontrar um cadáver e meio que ajudar a investigar o crime, que é o que ela acaba fazendo. Então, assim, o clima desse livro, pra mim, é muito agradável, sabe? Eu acho um dos mais divertidos em histórias de Agatha Christie. Essas mansões com os familiares, disputa de herança, gente. É tão a cara de Agatha Christie, né? E é algo muito do ser humano, né? A ambição, ganância. E aqui a gente tem, mais uma vez, aquele... Vocês estão escutando, né? Alguém tá fazendo uma reforma. E aqui a gente tem aquele chefe de família já idoso, meio rabugento, que com sua morte vai beneficiar basicamente todos os filhos, já que ele detém o dinheiro, mas o pai dele não gostava muito dele e ele não tem direito a ter tudo em suas mãos, né? Ele não tem acesso, por exemplo, ao patrimônio, ele só pode viver meio que dos lucros. Então os filhos estão ali apenas esperando esse senhorzinho que é meio avarento, ele não gosta de gastar dinheiro, estão apenas meio que esperando ele morrer, né? Aquele negócio bem frio e calculista, você não sente um amor familiar nessa família. E você fica ali naquelas interações. Tem os irmãos, tem um irmão mais velho que morreu na guerra, uma irmã que também morreu, mas deixou um filho. Então é aquela família tortuosa, né? Bem a casa torta. E estão ali reunidos, chegam a ficar reunidos e fica aquele mistério. Porque ao mesmo tempo em que ocorreu esta morte de uma mulher misteriosa que ninguém sabe quem é, também que benefício essa morte traria para a família? A questão da motivação é algo muito levantado nesse livro, porque fica muito esquisito. As pessoas que morrem, não apenas uma, mas outras mortes virão, poderia sim beneficiar de certa forma, mas ao mesmo tempo o senhorzinho que detém o dinheiro tá lá firme e forte. Não foi a vida dele que foi ameaçada em momento algum. Então existe aqui um mistério também sobre a motivação do caso, porque tudo parece muito despropositado às vezes. Agora o carro da Brasil Gás está passando. É um livro como a Agatha Christie gostava de fazer, né? Trilhar vários caminhos ali na família, várias possibilidades. E temperar na intriga, temperar na necessidade de dinheiro, na questão da herança, nas animosidades e também até nas possibilidades que a guerra poderia trazer. Essa questão de identidade, de realmente saber quem é quem. Mais uma vez aqui entra uma pessoa misteriosa que poderia ter sido casada com, por exemplo, um irmão que morreu na guerra, mas aí eu fico imaginando como devia ter sido uma loucura nesse período, né? Realmente comprovar identidades. Isso com certeza mexeu muito com a população. É algo que a Agatha coloca demais em seus livros. Como era fácil simplesmente recomeçar do nada, assumir uma nova identidade no pós-guerra por conta do que aconteceu e os registros todos perdidos. Então aqui sim vamos ter ainda vestígios do pós-guerra, mesmo já no final da década de 50, né? Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial foi realmente uma coisa enorme, né? Então ela teve reverberações, ainda tem hoje em dia, que dirá naquela época, né? Na década de 50.
Então, assim, eu gosto demais da ambientação desse livro e da forma como o caso é investigado meio na surdina por Miss Marple, porque ela tá ali por perto, né? Ela fica como uma tia da Lucy e a Lucy trabalha em Rutherford Hall. E as pessoas passam a gostar da Lucy, e entra até possíveis triângulos amorosos aqui, possíveis interesses românticos. E claro, um crime é investigado. A polícia está presente aqui também, né, como detetive oficial do caso, mas é uma pessoa que conhece Miss Marple, que confia em Miss Marple. Então, assim, ela está presente nesse livro, até mais que em outros, mas também ela não tem aquela presença protagonista, como às vezes a gente gosta, né? Como a gente normalmente gosta. Mas os casos de Miss Marple realmente não tem uma presença tão grande dela aqui no meio, no centro dos acontecimentos. É um caso que vai por caminhos tortuosos. Eu fiquei boiando em vários momentos. Eu já tinha lido o livro, eu não consegui lembrar. Eu ficava boiando, assim, pensando quem realmente poderia estar por trás. A Agatha é, mais uma vez, engenhosa, que, claro, ela sempre é. E você vai ficar confuso. Você vai ficar confuso quanto aos motivos. Assim, quando tem uma soma de dinheiro muito grande, é meio óbvio que isso vai ter um impacto, né? Mas a forma como o caso é apresentado em relação às mortes, dúvidas de identidade, vão deixar você pensando. Teve algumas coisas aqui que eu até fiziei, que eu até percebi que tinha algo ali e no final das contas tinha mesmo. Mas, no geral, eu acho um livro de Agatha Christie, assim, bem Agatha, com essa questão de um caso familiar, né, com intrigas de família, com mortes ali acontecendo, e divertido na forma como ele é estruturado, né, ao começar num trem, a começar com uma amiga de Miss Marple, a forma como ele começa a ser investigado com Miss Marple, contratando uma pessoa para fazer isso, alguém com credibilidade, já que a Lucy é conhecida, então não há exatamente uma suspeita de que ela esteja ali por motivos escusos. E também há uma espécie de comicidade, como em muitas histórias de Agatha Christie, em relação a essa parte amorosa na história, né? A confusão amorosa que se instala. As conversas de Miss Marple com o inspetor do caso também são divertidas, a forma como ele confia nela e como ele ainda se admira com ela. E aqui soa natural, sabe? Não soa estranho o fato do inspetor meio que conta tudo pra Miss Marple, porque ele é tipo afilhado, é o sobrinho do Sir Henry, que a gente já conhece, que é um grande amigo de Miss Marple e que também tem muito privilégio ali na Scotland Yard. Então a gente entende o porquê ele desabafa com ela, ele já confia nela, eles já se conhecem anteriormente. Eu tô até com as citações do livro aqui aberta no computador agora, porque eu li no Kindle, né? Então eu marquei várias partes e mandei para o meu e-mail mesmo. Não li pela edição física, mas eu li exatamente esta edição no Kindle, pra ser mais prático mesmo. Às vezes eu leio muito mais rápido no Kindle. Aí tá aqui na conversa, né? A senhora se colocou na pele de um assassino frio e calculista porque Miss Marple faz posteriormente o que seria considerado algo comum para traçar perfis de assassinos, serial killers, por exemplo, que a gente vê nesses filmes de FBI e tudo mais, que é se colocar, tentar entender, se colocar na pele do assassino. A Miss Marple faz isso. Aí o inspetor faz: a senhora se colocou na pele de um assassino frio e calculista, indagou Craddock, mirando pensativo a fragilidade rosa e branca de Miss Marple. Puxa sua mente, aí 3 pontinhos. É um esgoto, como costuma dizer meu sobrinho Raymond, ela própria, né, admite. Concordou Miss Marple, balançando a cabeça enfaticamente. Mas sempre respondo: o esgoto é uma utilidade doméstica essencial e, aliás, muito higiênica. Eu gosto demais dos diálogos de Miss Marple, da forma como ela pensa, da forma como ela se expressa. Ela tem muitas diferenças com Hercule Poirot, por exemplo, e eu amo muito esses dois, né? Vocês sabem que Poirot, pra mim, é o meu favorito de todos. Mas Miss Marple é um amorzinho, sabe? Eu adoro os livros com ela, eu adoro a atmosfera dos livros com ela, né? Que já traz uma atmosfera diferente. E esse caso aqui realmente foi desafiador, gente. Mesmo já tendo lido, não lembrava, não adivinhei, né? Na verdade, eu suspeitei, mas quando já estava bem próxima do final. Mas o motivo e o método do caso, tudo isso foi arquitetado de modo engenhoso. Por isso é tão difícil descobrir no final das contas. Eu vou abrir aquela parte de spoilers só pra gente conversar rapidamente aqui sobre isso, né, mais livremente. Eu coloco aqui o momento que você pode pular e ficar livre dos spoilers. Eu realmente não lembrava que o assassino, eu vou contar quem é o assassino, então espero que você já tenha lido, era o doutor. Mas em determinado momento eu até comecei a suspeitar, sabe? Porque ela enfatiza muito aquela questão das mãos, de ser um homem alto, então o número de suspeitos já fica reduzido, né? Por talvez, será que daria pra ser uma mulher ali? Mas a amiga de Miss Marple viu, né? Fala com tanta ênfase nas mãos e tudo mais. Então, realmente, muito provavelmente era um homem. E a Agatha, claro, vai colocar nossas suspeitas nas pessoas da família direta, né? Nos filhos. Mas aí começam a acontecer as mortes. Então, essa parte, inclusive,
eu acho que é o que é mais mirabolante nesse livro, sabe? Porque o primeiro crime foi tão bem executado que eu não veria a necessidade do assassino continuar matando para se colocar em risco. Claro que, como a Agatha sempre diz, é fácil matar, né? Mata-se uma vez, é mais fácil matar a próxima. Mas ali ele já tinha conseguido se livrar como ele queria, né? Ele queria matar sua esposa, ele tinha uma esposa e queria se casar com uma das pessoas da família, né? Da família rica, acho que era a Emma, né? O nome dela. Eu esqueço um pouco o nome dos personagens. Basicamente, ele queria se casar com a única mulher ainda solteira na família e ele percebia que não podia, porque tinha essa esposa que não queria se divorciar dele e eles nem viviam juntos, ninguém nem sabia que ele era casado. Então ele resolve simplesmente assassiná-la de uma forma engenhosa, já que seria muito difícil descobrir que de fato ele tinha feito isso. Mas aí ele continua matando, naquele sentido, né, da ambição cada vez maior, já que quanto mais filhos morrem, mais dinheiro os filhos restantes recebem. Entra até aquela questão dos venenos, ele por ser um médico conhece muito bem de venenos, aí entra o arsênico, o acônito, eu esqueci agora o nome, aconitina, esqueci o nome do segundo veneno, né? No livro do Dicionário Agatha Christie de Venenos tem um capítulo para testemunha ocular do crime, o que chega até a ser esquisito, né, quando a gente começa a ler, porque não tem veneno nenhum nessa história no começo. É mais o assassinato, o estrangulamento mesmo, só que depois entram 2 crimes por venenos diferentes. Aí, inclusive, já deixa meio que a gente antever que seria mais fácil ser o médico, já que são 2 venenos, 2 administrações de veneno e o médico seria a pessoa mais provável, né, para entender disso. Olha, com certeza eu falei o nome do segundo veneno errado, tá, gente? Então, se eu encontrar aqui nas minhas anotações, eu corrijo. Olha, eu tô vendo o nome do veneno em inglês, porque eu tava com a página aberta em inglês aqui. Aconitina, será? Aconitine, não sei. Mas enfim, isso não importa tanto assim. A parte que eu falei pra vocês que eu suspeitei foi em relação à mãe daquele amigo do Alexander, que é a mãe do... Esqueci o nome do menino agora... Stoddard West, eu realmente esqueci, gente, é muito personagem pra lembrar os nomes, realmente. Você lembra quem é, mas às vezes você esquece o nome. Então, quando ele fala, aquele amigo fala pra o Alexander lá que a mãe dele é francesa, enfim, é mencionada a nacionalidade da mãe dele. Eu imaginei que Agatha não colocaria aquilo à toa, então eu já imaginava que a mãe daquele amigo poderia ser a Martine. Isso pra mim foi algo que eu pesquei assim na história como uma possibilidade e no final das contas foi o que aconteceu. E o assassino aqui eu acho que ele seria pego de todo jeito se a gente parar pra pensar, porque eles meio que descobriram, né, a identidade da dançarina de balé. Então se fosse cavar lá e descobrir que ela era casada com um doutor, ele seria preso de todo jeito, né? Então ele teria se colocado em um grande risco ao realmente identificarem. E por isso que ele meio que quis desviar a atenção para a Martine, né, para essa identidade falsa. A questão do romance, a Lucy dividida ali entre 2 homens, o Cedric e o Brian, eu realmente acho que o nome dele não é Brian, eu tô muito ruim com os nomes, é muita gente, como é o nome dele, gente? Brian, gente, é o Brian mesmo, é o jeito de Brian. Ela meio que fica dividida entre esses 2, né, os 2 bem diferentes, mas Miss Marple sabe muito bem com quem ela vai ficar, é assim que termina a história, né, assim, creio que sim, sabe qual deles ela vai escolher. No geral, eu achei um caso bem arquitetado, sabe, é um caso divertido, instigante de acompanhar. Então você fica querendo saber, você fica meio ali preso aos mistérios da família, procurando quem pode estar matando os outros membros da família, né, para se beneficiar. E Agatha, muito engenhosa, vai justamente numa pessoa que não se desconfia tanto, né? Realmente não se desconfia. Aqui ela vai pro menos provável. E é engraçado porque, às vezes, ela vai pro mais provável. E não quer dizer que o menos provável vai ser o assassino. Eu acho que ela sempre acerta ao fazer até o provável o menos provável e o menos provável o mais provável. Então não tem como saber nos livros dela. Bom, no geral eu gostei demais. Os casos de Miss Marple tornou-se um dos meus favoritos. Eu ainda prefiro, gente, eu acho que no final das contas o meu caso de Miss Marple favorito até o momento, né, nas releituras, é Convite para o Homicídio, sabe? Aquele livro é sensacional. Mas o Testemunho Ocular do Crime tornou-se um dos favoritos. E é curioso que eu percebi que a primeira vez que eu li eu marquei 3 estrelas. E dessa vez com certeza aí seriam 5 estrelas, ou quase isso. Bom, e terminamos então mais um livro de Agatha para o projeto Agatha Christie. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você achou dessa história, ou se você quer ler. E se você não leu, eu espero que você tenha pulado a parte de spoilers. Então vamos agora para o próximo do projeto, que é para o mês de março. Neste mês, esse aqui saiu um pouquinho atrasado. Nossa leitura atual é Punição para a Inocência. Para mim, um livro inédito de Agatha Christie.
E esse eu não tô com ele aqui pra mostrar porque eu deixei no escritório, né? Aqui eu tô na sala. Mas então é a nossa leitura atual. O vídeo vai sair ou no final desse mês ou no começo do mês seguinte, dependendo aí da agenda do canal, né? Que eu não vi direito ainda. Mas logo mais a gente conversa com spoilers sobre Punição para a Inocência. Fica aqui o convite a todos que queiram ler conosco, né? Um dos livros favoritos da própria Agatha Christie. Ela considerava Punição para a Inocência e A Casa Torta como seus favoritos. E quero muito saber o que vocês acharam de Testemunha Ocular do Crime, se vocês acertaram, quais foram as suspeitas, enfim, vamos conversar sobre este livrinho aqui. Vou deixar a playlist Agatha aqui no final, ou nos cards ou na tela final. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.